Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 35 ao 41, texto que eu já transcrevi aqui para minha mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por absolutamente tudo, até mesmo por aquelas situações, acontecimentos que não compreendemos, mas que entendemos que há uma didática tua a ser aprendida, a ser ministrada em cada uma dessas situações. E nos últimos tempos, Senhor, temos feito muitas travessias, e a maioria delas dolorosíssima. Que o Senhor fale conosco no dia de hoje, que o Senhor ministre ao nosso coração essa palavra de vida, e que nós possamos recobrar o ânimo para completar as nossas travessias na força que só o Senhor pode suprir. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração hoje é chamar a sua atenção para o nível de espiritualidade que Jesus está requerendo de nós, especialmente nos últimos tempos. Não tem sido fácil para nenhum de nós, novos ou velhos na fé. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que, imediatamente antes desse episódio, mais precisamente nos versículos 33 e 34, deste mesmo capítulo, o evangelista Marcos dá uma explicação do porquê Jesus falava por parábolas às multidões, muito embora falasse mais explicitamente aos seus discípulos em particular. Logo em seguida acontece a convocação de Jesus aos seus discípulos para passarem para outra margem do lago de Quinerete, ou Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. Aquele lago fica 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é assolado por muitas tempestades de vento que vêm dos montes em seu redor, principalmente o Monte Hermon. E é interessante na didática de Jesus que absolutamente tudo que direta ou indiretamente está ligado a ele tem sido o cenário de grandes ensinamentos. Aquela
convocação de Jesus, mesmo sendo literal, trazia consigo, sim, um sentido parabólico para aqueles discípulos. Este outro sentido só poderia ser compreendido pelos ouvidos treinados de suas ovelhas. Foi assim no passado e é assim nos nossos dias, em nosso tempo. Este outro sentido vai nos ajudando a crescer na graça, no conhecimento de Deus e na maturidade. Estamos vivendo um tempo que, mesmo apesar de muitos anos de evangelho, nunca se viu tanto menino na fé. Jesus estava falando de uma travessia para um nível de espiritualidade que requeria fé, graça, resistência e resiliência. Se isso foi válido para os dias de Jesus, andando com seus discípulos visivelmente aqui na terra, o que diremos dos nossos dias? O que diremos em nosso tempo? As pessoas entram e saem do caminho na maior facilidade, pelos motivos mais bobos, pelos mais torpes. Não quero mais seguir Jesus. Deixa de ser menino na fé. Cresce na graça e no conhecimento de Deus. Eu tenho a impressão de ainda ouvir o Senhor Jesus fazendo a mesma convocação feita aos discípulos dos dias de sua carne. Passemos para outra margem. E dessa vez, não mais de forma parabólica, mas explicitamente convocando as suas ovelhas para atravessarem o lago da superficialidade, da barganha, do sacrifício barato, do voto de tolo, do mercadejamento da fé, do toma lá da cá espiritual que tem marcado a religiosidade dos nossos dias. O Senhor nos convoca a todos que nele cremos a passarmos para aquela margem cujo solo é a rocha inabalável, ou seja, Ele próprio, capaz de suportar todo tipo de tempestade em um nível de espiritualidade praticamente desconhecida por aqueles que lotam as igrejas mercado dos nossos dias. Lamentavelmente, o que realmente o homem precisa não é encher os bolsos de dinheiro ou fazer parte da lista dos 10 mais. O que na verdade ele precisa é preencher o vazio em seu coração. Ele precisa resolver o problema que afeta a sua interioridade. A falta de paz que excede todo o entendimento e aquela alegria completa e indizível que só é possível na presença do Senhor. Mas muitos não têm percebido que esse vazio que está aí no coração desse pai, dessa mãe, desse filho, desse profissional, nada pode preencher esse vazio, nem ninguém, a não ser o próprio Senhor, o Rei da Glória. Há 3 coisas aqui no texto que chamam a nossa atenção de um modo especial. Primeira, a convocação de Jesus aos seus discípulos. Convocação que continua ecoando através dos megafones espirituais que o Senhor tem levantado através dos séculos. Que convocação é essa? Passemos para outra margem. Aquela era, na verdade, uma convocação para que seus discípulos participassem de uma parábola viva, onde eles próprios seriam os protagonistas. Eles viveriam naquele barco, figura representativa da igreja, o que experimentariam em suas vidas. O Senhor nos convoca para um nível de espiritualidade que vai
muito além daquela superficialidade e requer, além de graça, repito, e resistência para enfrentar o que pode surgir em nosso caminho. Ele também requer de nós resiliência, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, dependendo daquilo que Ele tem para nos entregar pessoalmente, ministerialmente. As lições serão duríssimas. A convocação do Senhor ainda ecoa em nossos dias indo aos ouvidos, sobretudo aos ouvidos que têm se feito moucos a essa convocação. E precisamos atentar para elas. Do contrário, abandonaremos a fé que um dia abraçamos, como muitos têm feito. A segunda coisa que chama a nossa atenção no texto: mesmo Jesus estando com eles no barco, não os livrou de passar por tempestades. Ouviram? Como cristãos somos chamados a enxergar a vida com os olhos de quem realmente foi transformado pelo poder de Deus. A nossa caminhada de fé não é um turismo espiritual, não é uma brincadeira espiritual ou emocional. É algo sério, é um chamado sério da parte de Deus. Isso nos faz andar no caminho, na luz, na verdade, livres de pesos e culpas ou máscaras, mas não nos isenta de passar por tempestades. A proximidade e intimidade com o Senhor não torna a nossa vida mais fácil do ponto de vista circunstancial, humano. No entanto, nos torna mais maduros, mais capazes de enfrentar a vida com lucidez e equilíbrio. E mais uma vez quero fazer uma exortação: deixa de ser criança na fé. Amadureçamos, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Não estamos aqui fazendo turismo. Precisamos clamar: ajuda-nos a escolher as coisas mais excelentes, não nos contentando com a superficialidade ou com superficialidades. O aparente sono de Jesus naquele barco não significa inação, descaso ou apatia. Esse sono faz parte de sua didática. O que ele deseja é que confiemos em sua suficiente graça, numa atitude de fé e perseverança. E sobretudo que confiemos na sua presença, mesmo invisível, mas real. O Senhor está conosco em todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É promessa dele. Em terceiro lugar, tudo, absolutamente tudo, está no controle soberano do nosso Senhor. Uma coisa que nós percebemos é que o Senhor não se distrai nunca. Ele está sempre focado. Descobrimos aqui que nada do que venha nos acontecer está fora de sua área de controle e cuidado amoroso. Ele não nos promete livrar de passar por vales sombrios, de entrar em fornalhas ardentes, de atravessar desertos abrasadores, de enfrentar gigantes, mas garante a sua presença em todo o tempo. Por isso aqueles discípulos foram severamente repreendidos por ele, por causa da sua falta de fé e timidez diante daquela tempestade, permitida por ele para crescimento e amadurecimento. Cada dia mais
Me convenço que Deus tem um caminho na tormenta e usará sempre que for necessário nos mostrar que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Como Ele mesmo fala no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mais importante lição das tormentas é que não devo basear meu relacionamento com o Senhor naquilo que Ele pode fazer por mim nessas horas, mas no que posso fazer nessas horas, tendo Ele comigo e usando a autoridade que Ele me concedeu. Isso faz toda a diferença. O Senhor requereu ousadia e fé daqueles discípulos medrosos e reclamões. Outra lição é que muitas vezes a tempestade está instalada em nosso coração, não na circunstância em si. Isso porque esquecemos quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Talvez esse tipo de tempestade interior seja pior do que as exteriores, porque demonstra a falta de fé daqueles que, andando com Ele, ainda não aprenderam nada. O que o Espírito Santo deseja nos ensinar hoje, no meio das nossas lutas, no meio das batalhas que temos enfrentado, dos gigantes que temos enfrentado? Primeira coisa, Jesus nos convoca hoje a passar a uma outra margem com Ele. Ele deseja para nós um nível de espiritualidade que vai muito além da superficialidade religiosa, do toma lá, dá cá, das igrejas mercado dos nossos dias. Sério demais. Ele deseja que alcancemos uma espiritualidade de alicerce profundo, cavado na rocha eterna, que é Ele próprio. Mesmo estando conosco no barco, e Ele certamente está, não estamos livres de enfrentar tempestades em nossa jornada por esta vida. E eu repito, nós não viemos aqui para fazer turismo. Estamos em treinamento, todos nós. Cristão pronto, vai para casa. Segundo lugar, o aparente sono do Senhor não significa apatia, descaso ou inação, mas faz parte da sua sofisticada didática. É um recurso, uma oportunidade de manifestarmos, repito, ousadia, fé e resistência confiantes na ação da sua suficiente graça. E por último, jamais devemos esquecer que o nosso Senhor é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Portanto, Ele está no controle de absolutamente tudo e nos concedeu graça e autoridade para fazermos essa travessia em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos porque o Senhor está conosco. E eu te peço por aquela família que tem se aproveitado, Senhor, da aposentadoria daquela velha mãe, tomado para si e gasto indevidamente. Que o Senhor traga as obras à luz em nome de Jesus. Eu te peço pelas famílias desta pequena comunidade, eu te peço pela minha própria vida, que apesar de mim, Senhor, o Senhor tem me sustentado com sua mão direita fiel. Te peço pelos meus filhos biológicos e espirituais, e que a tua graça seja manifesta em todas essas vidas que ouviram essa palavra e que têm estado conosco. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora
e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.